Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo de volta aí ao canal da Análise Macro aqui no YouTube, né? Essa semana, ontem, teve decisão do Comitê de Política Monetária, né? Para a taxa básica de juros. E então o comentário aí de conjuntura dessa semana especial é o que a gente chama aqui na Análise Macro de Copom Watch. É uma sequência aí de códigos que a gente faz para analisar o Copom, a decisão do Copom, né, em relação à taxa básica de juros e fazer alguns comentários em relação aos cenários possíveis aí para as próximas decisões. Bom, tem um postzinho aí no blog, né, que é o post dessa quinta-feira, fazendo uma análise completa. E o que eu vou fazer aqui nesse videozinho é basicamente fazer uma apresentação sobre esse post. Criei aqui uma apresentaçãozinha, né, com RMD lá no RStudio, passando aqui para vocês o que a gente entende sobre essa decisão e o que esperar aí para as próximas decisões do Copom. O scriptzinho ele vai estar disponível lá no Clube do Código, né, para quem quiser ter acesso aos códigos. É só pegar lá no clube para quem for membro, e para quem ainda não for membro, basta se inscrever aí, analisemacro.com.br/clube do código. Lembrando também, para quem ainda não assinou aí o nosso canal, né, a gente tem vários videozinhos aí já disponíveis, e toda semana eu procuro disponibilizar ou um vídeo que a gente chama desse comentário de conjuntura, como que a gente pode usar o R para trabalhar com dados macros, e também dicas de R gerais aí, principalmente envolvendo estatística e econometria. Tá bom? Bom, sem mais enrolação, vamos aqui então para a apresentação sobre esse Copom Watch. Vocês viram, né? O Banco Central reduziu, né, a taxa Selic de 5 para 4,5, né? Teve aí um corte de 50 pontos base. E aí a diferença em relação ao comunicado anterior é que basicamente que ele deu colocou, né, o cenário prospectivo para a inflação em relevância, e supôs aí um pouco mais de cautela em relação às próximas decisões. Então o título aí dessa apresentação é basicamente verificar se ainda há espaço para cortes adicionais. No caso aí, como o Banco Central adicionou esse termo de cautela, um corte menor, né, na próxima reunião de fevereiro, um corte de 25 pontos base, ou se o Banco Central vai de fato parar em 4,5. Então aqui nessa apresentação eu vou basicamente discutir quais os fatores que indicam uma redução, né, para 4,25 e quais os fatores aí que indicam uma manutenção em 4,5, e vou dar a minha opinião aqui, que eu acho o cenário mais provável que tende a acontecer, tá? Bom, então aí tem os pacotes, né, que a gente carrega. Como é uma apresentação que usa dados de diversas fontes, aí tem diversos pacotes que a gente utiliza lá para gerar essa apresentação. Então tem uma word cloudzinha, né, comparando os comunicados. O comunicado da reunião anterior, né, que foi a reunião 226, ela tem diversos aspectos, né, que chamam mais atenção, e o comunicado dessa reunião de ontem, ele é muito mais, tem algumas palavras-chave aí muito mais utilizadas no comunicado, em particular a questão do cenário, né, para 2020, que a gente já está praticamente, né, em 2020. Essa foi a última reunião. Então a inflação que a política monetária pode afetar agora é basicamente a inflação de 2020, e eu vou mostrar daqui a pouco como é que está a expectativa, né, para essa inflação, e obviamente quais aí os fatores que podem comprometer uma meta de 4% no ano que vem, tá? Bom,
Então o comitê ele resolveu, né, reduzir a taxa básica em 50 pontos base. Essa decisão era amplamente esperada, né, pelo mercado, levando aí a decisão para 4,5. O que o mercado estava mais em dúvida era saber qual seria o guidance, né, do comitê para as próximas reuniões. O que a gente viu é que o Banco Central ele não se compromete de forma explícita com novas reduções, né? Mas ele parece que deixa claro lá, quando ele fala em cautela na condução da política monetária, que o processo de relaxamento monetário parece que está próximo do fim. Então, esse tom de cautela, né? Ou o Banco Central vai fazer mais um corte de 25 pontos base, ou de fato ele vai parar mesmo nos 4,5 se as condições aí da economia, como ele fala, né? Balanço de risco para a inflação for um pouco pior do que ele está esperando. Né? Então vamos tentar entender basicamente o que está por trás desses dois cenários, ou corte de mais 25 pontos ou uma manutenção em 4,5. A gente sabe lá que o comportamento da autoridade monetária, né, como eu ensino, tanto no curso de macroeconometria quanto no de modelos, tem uma regra de Taylor, que a taxa de juros básica ela é calibrada pela diferença entre a expectativa de inflação e a meta e por um hiato do produto. Então, geralmente o Banco Central ele leva aí esses dois aspectos em consideração. O que a gente tem hoje é basicamente uma expectativa de inflação abaixo da meta, né? A meta para esse ano era de 4,25. A gente está aí com uma expectativa de inflação em torno de 3,8. E para o ano que vem a gente também está com uma expectativa de inflação abaixo da meta. Ano que vem uma meta menor, meta de 4%. Então a gente tem aí espaço no campo da inflação para uma redução de taxa básica de juros. E no campo do hiato, a gente também tem um hiato bastante negativo, né? Ainda bastante negativo, mesmo que ele tenha se recuperado no terceiro tri com um PIB efetivo um pouco melhor do que a gente estava esperando, né? Surpreendeu positivamente os dados de PIB do terceiro tri, mas ainda assim o hiato do produto é bastante negativo nesse momento, pelo menos com os dados que a gente tem até esse momento, não dá para dizer que a gente tem um hiato um pouco melhor. Então, tudo isso dito, né, a atualização lá dos modelos de previsão do Banco Central, usando tanto um cenário com projeção do Focus, quanto um cenário híbrido, né, em que ele coloca lá uma expectativa diferente para a taxa de câmbio, a gente tem lá uma inflação em 2020 abaixo da meta. Então, se a gente considerar lá uma recuperação da economia e, obviamente, do hiato do produto em linha, né, com o que a gente está esperando, a gente diz que, de fato, existe um espaço para mais um corte de 25 pontos de base na próxima reunião que vai ocorrer em fevereiro, logo no iníciozinho de fevereiro. Então lá, se a gente pega lá o efeito dessa redução do juro nominal, comparando com a expectativa, né, deflacionada por alguma expectativa de inflação, a gente tem um contato no hiato do produto via uma curva S, como essa daí representada pela equação 2. Esse contágio aí, via lá a decisão da regra de Taylor para a curva S, afeta o hiato do produto, que por sua vez vai afetar a inflação por uma curva de Phillips, como essa da equação 3. Né? Basicamente esses aí os meios de comunicação. E o que a gente vê, né, desse contágio, né, é que basicamente mesmo com o cenário aí que a gente tem visto de choques, né, afetando a inflação lá na curva de Phillips, tanto mais recentemente, né, a partir de novembro, a gente teve algum contágio lá no grupo de alimentos, né, as carnes têm demonstrado uma trajetória altista, mas isso ainda não foi, não gerou uma trajetória de inflação preocupante, né? Se você pega aqui em 12 meses, essa linha azul aqui representa a inflação em 12 meses, ela está em 3,27%.
E os núcleos de inflação, calculados lá pelo Banco Central, que é ali em negrito, ela está ainda bastante confortável, né? Menor do que esse índice cheio aí. Então, no lado da inflação, a gente vê bastante espaço para acomodar tanto esses choques lá do grupo de alimentos, como uma possível, né, um possível repasse dessa desvalorização cambial que a gente viu ao longo dos últimos meses, tá? Então a gente ainda tem um espaço considerável para acomodar isso no limite inferior da meta. No lado do hiato do produto, né, mesmo com essa recuperação, né, como eu falei, no terceiro TRI, a gente ainda tem um hiato do produto bastante negativo, né? Como mostra esse slide do hiato calculado lá pelo IBRE da GV, com base nos dados do PIB do terceiro TRI. Então a gente ainda tem um hiato em terreno negativo, inflação em 12 meses comportada, o que leva, né, a um cenário mais provável, na minha visão, né, na minha opinião, que a gente tem aí um espaço considerável para ter pelo menos mais um corte de 25 pontos base. Isso, obviamente, contando que a recuperação da economia segue gradual, né? A gente não vai ver nada muito forte acontecendo no quarto trimestre, né, em termos de PIB. É provável que a economia continue se recuperando, como já antecipa os dados que saíram até agora, né, como a produção industrial e as vendas no varejo, mas a gente não vê ainda nenhum grande crescimento capaz de levar aquele ato ali para o terreno positivo a ponto de pressionar a inflação. No lado do nível de atividade, a gente vê ainda espaço para essa redução de pelo menos mais 25 pontos base. O que mantém aí a taxa de juros, né, como vocês estão vendo na figura, taxa de juros real, né, abaixo do juro neutro, né? Esse juro neutro aí está na faixa de 3 a 3,5, né? E o juro real, né, hoje está bem abaixo de 1%. Então, com base nisso, né, tanto do lado do hiato quanto do lado lá dos choques de inflação, a gente vê espaço de fato para um corte adicional de mais 25 pontos base. Combinando, obviamente, né, com uma continuação do crescimento, que a gente chama de crescimento gradual ou moderado, e nada de novo aí em termos de choque de oferta em relação à inflação, mais ou menos continuando o que a gente está prevendo para os próximos meses, uma inflação meio que convergindo ali para a meta de 4% no ano que vem. Que é basicamente esse o cenário que o mercado espera, né? Inflação esperada aí para 2020, que vinha caindo, né, nos últimos meses, teve aí um leve repique nas últimas semanas, né, principalmente por conta desses dois choques que eu comentei, mas ainda em posição bastante confortável, né? Se a meta ano que vem é 4%, a gente tem uma expectativa de inflação em torno de 3,5%, 3,6%, o que ainda é bastante confortável. Então, de fato, há espaço para uma Selic a 4,25 no próximo ano. Vamos ver se os dados corroboram com isso, né, os próximos dados que saem, tanto de nível de atividade quanto de inflação. Ok? Então é isso, um abraço e até a próxima.